classificando o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. Revogação de quaisquer vistos existentes para o ministro Alexandre de Moraes e os outros membros da Suprema Corte Brasileira. Cúmplices! Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Uma delas que eu falei nessa live que eu fiz, no Paulo Figueiredo Show de terça-feira, foi que nós teríamos mais coisa. E nós, porque o projeto de lei, como eu expliquei, ele é um projeto de lei, e eu vou explicar os próximos passos, mas nós vamos pegar ele debaixo do braço, conseguir os votos, como qualquer processo legislativo, para ele ser aprovado. Ele já é um instrumento de pressão gigantesca, porque alguém tem que parar para pensar e falar, cara, existe um projeto de lei no Congresso nos Estados Unidos sobre o que a gente está fazendo aqui. Isso era mas assim, nem passava na cabeça de alguém de como seria possível 1 ano atrás. 1 ano. 1 ano a gente conseguiu isso. Mas, além disso, veio uma coisa de efeito mais imediato, que foi uma carta oficial assinada por deputados e até mesmo um senador americano, esse que vocês me viram com na foto, e obviamente que não é coincidência, que está pedindo ao secretário de Estado do Joe Biden, o Antony Blinken, que é o secretário mais importante do Biden, pedindo que ele revogue os vistos não só do Alexandre, detalhando as violações à liberdade de expressão do Alexandre, mas também de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, para você, André, o terrivelmente terrível que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. E o que diz a carta? Diz assim, tá aqui a carta oficial do Congresso. Ao honorável Antony Blinken, secretário de Estado, Departamento de Estado dos Estados Unidos, e aí vem o endereço. Nós escrevemos para expressar nossa profunda preocupação sobre a supressão alarmante da liberdade de expressão sendo orquestrada pela Suprema Corte Brasileira sob liderança do ministro Alexandre de Moraes. Ações judiciais, e aqui tem um ponto interessante, eles erram na carta atribuindo ao Alexandre de Moraes a posição de presidente do STF. Que é uma coisa meio humilhante para o próprio Barroso, né? Porque fica na cara que o Alexandre manda em todo mundo ali. Continua. Ações judiciais recentes, cujo alvo foi a plataforma de mídia social X, anteriormente conhecida como Twitter, e o seu dono Elon Musk, são uma afronta direta aos princípios da liberdade de expressão e representam uma mudança perigosa em direção ao autoritarismo em uma das maiores democracias do hemisfério ocidental. Alexandre de Moraes está agindo como um ditador totalitário. Diz a carta do Congresso dos Estados Unidos. Acreditem, nenhum pedido de extradição jamais será concedido por ordem do Alexandre. Nenhuma deportação será mais feita com base em pessoas que estão pedindo asilo por conta do Alexandre. Esse documento é um documento final e categórico. E eles continuam. Depois de dizer, volto a dizer categoricamente, Alexandre de Moraes está agindo como ditador totalitário. Eles dizem, o ministro Alexandre de Moraes tem um histórico bem documentado de restringir a liberdade de expressão, particularmente contra indivíduos e grupos com visões políticas conservadoras. Suas últimas ações representam a culminação de um padrão mais amplo de exagero judicial. O X, uma plataforma emblemática de discurso livre, foi injustamente posto na mira com Moraes ordenando a suspensão do serviço no Brasil sob fundamentos legais questionáveis. Suas ordens judiciais incluem não apenas o banimento de certas figuras políticas na rede social, nas redes sociais, mas também extensas ordens de censura contra veículos de mídia, ativistas críticos das decisões da Corte. Esse exagero prejudica severamente as instituições democráticas do Brasil, colocando o comprometimento do país com a liberdade de expressão em risco. O Brasil virou um pária, o Brasil virou uma vergonha. Foi mais longe do que qualquer uma desses pretensos censores. Continua a carta. Em meses recentes,
o ministro Moraes empregou a Suprema Corte como uma ferramenta para sufocar dissidências políticas, mirando desproporcionalmente em vozes conservadoras. Investigações e ordens de censura têm sido sistematicamente direcionadas a legisladores da oposição, jornalistas e ativistas, suprimindo a sua habilidade de se comunicar com o público. Em um movimento particularmente egrégio, a Suprema Corte Brasileira congelou as contas da Starlink, uma empresa de propriedade de Musk, pelo menos parcialmente, em um esforço para compelir a obediência a demandas sem relação com a empresa no que tange ao X. Esse não é apenas um ataque à liberdade de expressão, mas um abuso flagrante do Poder Judicial para intimidar e coagir. Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet. Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá pra cima. Acesse o site, jogador, dê um confere e já manda a bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão. MyLiberty.bet. Com bônus de até R$500 e muito mais. MyLiberty.bet. Você acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. O Brasil é uma das maiores democracias do mundo. Vamos mantê-lo dessa forma. Eu tenho dúvidas se ainda somos, né? Talvez uma democracia relativa. Essas ações ecoam as marcas de regimes autoritários que manipulam sistemas legais para silenciar dissidentes e criar um efeito inibidor ao diálogo aberto e à participação democrática. A habilidade da Corte em suspender uma plataforma global como o X não apenas afeta o cenário político no Brasil, mas também estabelece um precedente perigoso para outras nações na região. Como a segunda maior democracia no Ocidente, o Brasil fez esforços significativos em direção à consolidação de suas instituições democráticas desde o fim do regime militar em 85. E eu tenho enorme orgulho do meu avô ter sido talvez o maior expoente desse processo. Entretanto, as ações recentes do seu poder judiciário estão ameaçando desfazer esses ganhos democráticos conquistados a duras penas. Uma imprensa livre e aberta, junto com o direito de criticar figuras públicas, é a fundação de qualquer democracia funcional. Sem essas liberdades, o Brasil arrisca voltar ao autoritarismo. Diz a carta, a liberdade de expressão no Brasil deve ser protegida. Ainda, as repercussões da atual trajetória do Brasil se estendem para muito além de suas fronteiras. Se uma nação influente como o Brasil pode efetivamente amordaçar dissidentes e controlar o discurso político através do judiciário, ela pode inspirar práticas antidemocráticas através da América Latina. A erosão da liberdade de expressão no Brasil pode estabelecer um precedente perigoso para a região, ameaçando a governança democrática do hemisfério. É imperativo que os Estados Unidos tomem ações decisivas para sustentar os valores democráticos e a liberdade de expressão no Brasil. Nós devemos defender as empresas americanas como o X e seus proprietários quando estes enfrentam perseguições ilegais. E nós devemos manter firme o nosso apoio aos princípios democráticos que estiverem sob ameaça. É do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos garantir que qualquer visitante ao nosso país não vise ativamente minar processos democráticos ou instituições. O ministro Alexandre de Moraes e seus colegas na Suprema Corte estão fazendo exatamente isso. Entendam, essa é uma carta do Congresso dos Estados Unidos ao secretário de Estado, classificando o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal como uma ameaça à segurança nacional norte-americana. E a carta continua. Portanto, nós respeitosamente urgimos a você que negue qualquer aplicação a vistos americanos ou admissão aos Estados Unidos, incluindo a revogação de quaisquer vistos existentes para o ministro Alexandre de Moraes e os outros membros da Suprema Corte Brasileira, cúmplices nessas ações antidemocráticas. Estes ministros, todos eles,
foram além dos seus limites constitucionais e as suas ações estão erodindo as próprias fundações da governança democrática no Brasil. Finalizam dizendo: defender a liberdade de expressão e os valores democráticos não é apenas uma questão de princípios, mas também de garantir a estabilidade do hemisfério ocidental no longo prazo. Nós confiamos que os Estados Unidos permanecerão firmes na defesa desses ideais. Assinam a carta Maria Elvira Salazar, congressista, Carlos Jiménez, congressista, Rick McCormick, congressista, Christopher Smith, que é o Chris Smith, congressista, e o Rick Scott, senador dos Estados Unidos. Não é só um lado que tem conseguido vitórias significativas. A gente passou bastante tempo só apanhando, só tomando revés. E agora a gente está propondo a luta. Nós estamos propondo a luta. Nós estamos aqui com a carta assinada pelos congressistas americanos, apoiada por outros tantos que não assinaram. Um dia eu explico como o Congresso dos Estados Unidos é muito menos articulado entre si. Eu estava falando isso hoje com o deputado Eduardo Bolsonaro, que a direita brasileira se comunica melhor do que a direita americana. E embora haja rivalidade e falta de comunicação entre os parlamentares brasileiros, e eu me impressiono muito porque eu converso com muitos deles e vejo que eles não se comunicam, eu digo para vocês que aqui nos Estados Unidos é pior. Deu ter que ligar para o deputado para pedir para ele assinar a carta do outro. Eu falei assim, quem sou eu? Eu sou pobre de um coitado, um jornalista. Mas a gente tem essa carta e outros tantos apoiam essa medida, pedindo, e eu digo que tem pelo menos mais uma outra carta que eu já vi pronta, também ao Antony Blinken, de uma outra iniciativa de parlamentares com quem eu também tive, né? Alguns desses estavam nessas fotos, apoiando a iniciativa contra os ministros do STF. E o que diz essa carta? Essa carta pede explicitamente ao secretário mais importante do Joe Biden a negativa dos vistos, ou a proibição da entrada, ou a revogação dos vistos para todos os ministros do STF. Isso foi notícia em todos os jornais, até mesmo nos jornais que eles leem. Vejam, aqui, congressistas dos Estados Unidos pedem a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e ministro do STF. Malu Gaspar. E aí alguns talvez entendam agora um pouco como é que as coisas funcionam. E não se enganem. A gente precisa que eles leiam esse tipo de coisa, porque essas ações são notadas pelos iluminados todos poderosos da Suprema Corte. Já saiu até na Folha de São Paulo. E a gente está batendo onde dói. A gente sabe que é onde dói. Porque, como eu já trouxe aqui, apesar dos acordos do Alexandre, a temperatura continua a subir. Olá, e eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. E eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto nos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold.
Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só, se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a MyLiberty.bet. É assim mesmo, MyLiberty.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds, são as melhores odds. E tem mais, quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até R$500 em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência, o que não tem em qualquer lugar não. A MyLiberty é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas.